vou fazer uma coisa muito importante nesse momento aqui, Gilberto? Como é que eu vou inserir esse manejo no meu dia a dia ali? Vamos lá. Como é que a gente faz a transição do período de águas para o período seco? A gente precisa pegar o produto de águas, um saco, por exemplo, do produto de águas e misturar com um saco do produto de seca. Porque aí a gente vai ter a metade da ureia que eu vou utilizar. Então, essa adaptação a gente precisa fazer de, no mínimo, 5 dias. Se puder ser a 7 dias, é melhor ainda. Por quê? Porque é o tempo em que a flora ruminal, a microbiota ruminal, ela vai atingir um novo patamar de indivíduos. Então, assim, o tipo de bactéria vai mudar, a quantidade de bactéria vai mudar. Isso é gradativo. Isso tem um tempo para acontecer, né? E para ela começar a se estabilizar é com 5 dias. Então, o ideal é de 5 a 7 dias. A partir desse período de adaptação, a gente tira esse um saco que a gente estava usando do período das águas e passa a trabalhar só com o produto do período da seca, né? Que geralmente o primeiro produto do período da seca a gente usa com 15% de ureia, entre 10% e 15% de ureia. Então, o período de adaptação, dependendo do produto que está sendo usado, vai ser com 5% de ureia ou com 7,5% de ureia, né? E a partir daí, a gente vai trabalhar com produto exclusivamente de seca, com 10%, 15% de ureia. Ok. Tá, mas eu comecei a trabalhar com produto ali. Vamos recapitular. Eu trabalho com o produto de águas, vou misturar nos 5 primeiros dias ele com produto de seca, para adaptar a flora intestinal do animal a receber o produto com um nível mais elevado de ureia, tá? Então, você está falando ali entre 5% e 7% de ureia para iniciar o processo de adaptação. E depois eu passo para 15% de ureia, certo? Isso, exatamente. Tá. Quais são os riscos de intoxicação nesse meio tempo? Ou como é a gente sabe que 15%, mas existem propriedades que vão trabalhar com um nível ainda mais elevado do que isso. Existem situações em que eu trabalho com níveis mais elevados. Então, como evitar o risco de intoxicação? Como é que eu vou levando isso? Como é que eu sei se eu preciso ou não aumentar? Vamos lá. O que a gente precisa ter atenção? No período da seca, é muito comum a redução de oferta de forragem, né? O capim diminui o crescimento, em alguns lugares até cessa o crescimento. Então, a gente precisa continuar a ter um manejo de pastagem, no sentido de fazer um manejo rotacionado. Por quê? Porque se a gente deixar o gado muito tempo parado no mesmo lugar e a oferta de forragem diminuir, aí a ureia ela vai passar a ser tóxica dentro do rumen. Por quê? Porque não vai ter fibra para as bactérias digerirem, e aí a concentração de ureia no rumen vai aumentar. Isso vai acabar sendo tóxico. Ou seja, quando o animal está quase que passando fome no pasto, a ureia pode vir a ser tóxica. Então, assim, e isso causa problema, isso causa acidente, isso causa morte de animais. Então, assim, então por que eu vou usar esse produto se eu tenho risco de acidente, eu tenho risco de morte? Você só vai ter risco de morte, risco de acidente, se você estiver manejando mal os seus animais. Se houver um manejo adequado, se houver uma rotação de pastagem, o seu manejo, ele estiver bem adequado, o risco de intoxicação com boa oferta de forragem é baixíssimo, eu diria que é zero. Mas esse aumento progressivo, ele é feito em quais situações? Como é que eu vou saber que eu preciso fazer o aumento, que 15% não é suficiente para mim? Então, como é que eu identifico isso e como é que eu trato isso? Como é que eu adequo isso no meu dia a dia? Vamos lá. Existem 2 sinais que vão mostrar para a gente se está na hora de aumentar ou não a ureia. Um dos sinais é o score de fezes, né? O que é um score de fezes? A gente trabalha com 5 notas de fezes. É a nota diarreica, né? Que é uma fezes muito mole, com presença de espuma e com um cheiro bem característico. Aí tem a fezes 2, que é aquela fezes bem mole, que ainda é bastante mole, mas ela já é uma fezes com fibra, já não é mais um animal que apresenta problema digestivo, né? A 3 é a fezes que a gente quer, é a desejável. Sabe quando o bovino vai lá, defeca e fica parecendo um pudim? Começa a cair ali, tá tão macio que ela nem sai do lugar e só dá uma aberturazinha no meio ali. O pessoal do campo aí sabe bem o que é essas fezes, parece um pudim ali. O quarto ponto é quando as fezes elas começam a ficar enroladas e aneladas. E o quinto ponto é quando a gente fala que o bovino está defecando igual o cabrito já. Tá só as bolinhas. Então, o que acontece? O ideal é que a gente trabalhe com a fezes no score 3. Começou a endurecer, começou a anelar, a gente tem que entrar com ureia. E o que acontece? Mas eu já estou trabalhando com ureia a 10% e as fezes dos meus animais começaram a anelar. Então, está na hora de aumentar. Mas eu aumentei para 15% e começou a anelar de novo. Opa,
ótimo, vão passar para 20, para 30. Então, existem produtos comerciais com 10, com 15, com 20, com 30% de ureia, de acordo com o seu plantel, entendeu? E o que Ou seja, não é uma receita de bolo, é uma adaptação visual, feita a campo realmente, né? E exatamente, aí, uma coisa muito importante que é um fator que a gente tem que estar lembrando o tempo todo é treinamento de equipe, né? Mostrar isso, mostrar para o seu time como é que funciona isso, mostrar para o cara que está ali no campo o que são esses 5 estágios, como identificar, né? Porque essa informação não chega se eu não olhar lá tão em loco, né? Essa informação, esse cara precisa estar atento a isso. Porque é interessante como o vaqueiro ali, ele sabe disso, ele sabe que as fezes estão duras, ele sabe que as fezes estão fora do padrão, mas às vezes ele não faz a ligação da necessidade de uma correção e o que deve ser feito para haver essa correção, sabe? Então, quando você repassa isso para a equipe, todo mundo vira ali noticiador do que está acontecendo no campo. Tá. Qual que é o impacto disso no meu ganho de peso, Gilberto? Se eu não fizer... Tem o segundo ponto. O segundo ponto é o aumento excessivo de consumo. Quando o bovino puxa muito um consumo, o produto foi para 150, para 200 gramas e está comendo 400. Então tem algo errado. É necessário rever o produto que está sendo utilizado, porque isso aí sim você vai estar gerando um custo excessivo. Tá. Vamos pensar em ganho de peso, tá? Uma fazenda ou em velocidade de ganho de peso, uma fazenda que vira no período das águas, um ganho médio de peso de 1 quilo dia, 900 gramas por dia, ganho de peso excelente. Nas águas. Quanto é que isso pode cair no período seco se eu esquecer que a ureia existe, ou se eu colocar o mesmo produto, só faço sal mineral mesmo, vou lá, sal pronto, coloco, não tenho acompanhamento nutricional, não acompanho isso, nunca fui treinado, não sei do que vocês estão falando, quanto é que eu já perdi? Isso aí é o causador do antigo e famoso bovino sanfona. Já ouviu falar, não? Sim. O que ganha peso nas águas e o que perde na seca. Então, assim, hoje a gente não pode se dar o luxo de perder nenhuma grama de ganho de peso num período de seca. Então, assim, mas só a ureia não melhora a score corporal, só a ureia não proporciona ganho de peso. Existem momentos em que apenas um suplemento mineral com ureia proporciona ganho de peso. Onde? Quando você tem uma vaca prenha com baixo score corporal, quando você tem uma novilha erada ali que está com baixo score corporal, no período no período da seca, esse animal ainda vai conseguir ganhar peso apenas com sal mineral linha branca e um produto ureado, né? Agora, se forem animais jovens, aí é o nosso próximo assunto da próxima live, é necessário que haja um suplemento alimentar um pouco mais, rico em energia e rico em proteína verdadeira, em aminoácidos. Tá. Essa lógica serve para, então, o cara que está fazendo a pasto, quem faz terminação TIP, quem faz confinamento, todo mundo vai, em certa medida, trabalhar com a ureia dentro da escala, né, de produção animal. Em todas as fases, cria, recria, engorda, terminação. Então, eu tenho todos os acredito que sim. Eu acredito que sim. E assim, quase todas as fazendas que eu começo a trabalhar, o pessoal pergunta: mas nós estamos em novembro, você vai colocar 2% de ureia no proteinado? Eu falo, não, mas você tá doido, não vai intoxicar. Só o boi que intoxicar aí e não tiver num pasto rapado, eu pago ele. Viu? Vamos pôr aí que o que morreu eu pago. Então, assim, porque às vezes o pessoal, quando a gente é recebido de uma forma muito dura no campo, a gente tem que dar uma devolvida, né? Então, assim, e a gente trabalha, por exemplo, qual é a fase que o animal come maior quantidade de ureia em todo o período de ciclo completo? Cria, recria e engorda. Cara, é na engorda. Um boi de confinamento chega a comer 120 gramas de ureia por dia, entendeu? Uma vaca no período da seca vai comer 15 gramas, 20 gramas. Um boi em sistema de confinamento chega a comer 100, 120, até 150 gramas eu já vi. Show de bola.